o governo do estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, divulgou a lista dos municípios selecionados para o programa RS Qualificação. Eles receberão recursos para elaborar projetos de qualificação e capacitação profissional no regime de coinvestimento, com o objetivo de melhorarem os indicadores socioeconômicos e de empregabilidade. Acompanhe. E hoje no Jornal da TV Erechim nós recebemos o professor Alencar Locke, assim conhecido em Erechim, que hoje está na coordenação da assessoria técnica, juntamente da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. E ele vem compartilhar conosco uma grande notícia aqui em Erechim. O nosso município foi selecionado para oferecer cursos de capacitação técnica. Mas aí você me pergunta para quem serão esses cursos? Ele vai explicar agora para que você tenha esse conhecimento e se você busca uma melhora na sua profissão, um novo trabalho, quem sabe aí está uma grande oportunidade. Bem-vindo novamente à TV Erechim, já fazia bastante tempo que não passava por aqui. Verdade, muito obrigado, Sandra. Obrigado pela oportunidade. Realmente, Sandra, o que a gente vem trazer aqui para todos os teus telespectadores é uma grande notícia, não só para Erechim, para a região, mas também para o estado do Rio Grande do Sul. Como você falou, eu estou hoje lá como coordenador técnico da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional, junto ao secretário de Estado, o deputado Gilmar Socella, que recebeu o convite, o nosso partido recebeu o convite do governador Eduardo Leite e do Gabriel Souza para nós fazermos parte. E é uma secretaria de trabalho e desenvolvimento profissional que tem tudo a ver com o nosso partido, né? O partido trabalhista, né? Nós somos trabalhistas, nossas duas bandeiras principais são o trabalhismo e a educação, né? Então, essa parte do trabalho. E ela, Sandra, assim, só fazendo um histórico antes, né? Ela era uma secretaria que estava um pouco desacreditada. No entanto, nessa nova gestão, o governador fez, né, no final de 2022, ele fez uma nova roupagem, ele colocou um novo nome na secretaria, que se chama Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional. Então, o que está no nosso escopo, lá no nosso guarda-chuva da nossa secretaria? Então, todas as unidades do FGTA Cine, onde o pessoal faz a carteira de trabalho, seguro-desemprego e faz vagas de trabalho também. Nós temos hoje, são 160 agências no estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Erechim, a nossa agência da Mariana, que é a Mariana, nossa coordenadora, é na Rua Itália, né, das vagas de trabalho. Nós temos dessas 160 agências, 59 são próprias, que é bancada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social, e as outras são em parcerias com as prefeituras nos municípios. Também, dentro da secretaria, nessa nova titulação de desenvolvimento profissional, ficou sobre o nosso guarda-chuva no governo do estado os MEIs, os microempreendedores individuais também passaram a fazer parte desse programa, da nossa secretaria. E esse trabalho que a gente vem divulgar hoje aqui, o programa chamado RS Qualificação, ele é um dos maiores programas dos últimos 10 anos no estado do Rio Grande do Sul. Estão sendo investido 14 milhões em qualificação, que era uma demanda que nós tínhamos reprimida, que era uma necessidade que a gente tinha, e está sendo feito em forma de co-investimentos. O Estado coloca uma parte e as prefeituras municipais colocam uma parte também. Porque o nosso secretário Socella, ele defende, como ele foi prefeito ali em Tapejara, ele defende muito que se a gente quer que uma política pública dê resultado, ela tem que ser desenvolvida em parceria com o município. Não adianta o Estado lançar um programa, não adianta o Estado fazer alguma coisa se o município não for parceiro. Então, todos os programas que nós estamos desenvolvendo lá na Secretaria, que são 17 programas, e que desses 17, quando a gente apresentou no início de 2023 para o governador, 7 deles viraram programas estratégicos, ou seja, que iam ter disponibilização de recursos que iriam ter prioridades. Um deles, que é o que nós vamos falar hoje aqui, que é o RS Qualificação, está dentro dos 7 projetos estratégicos. Porque todas as manhãs a gente vê, né, nas segundas-feiras, ou nas rádios e na imprensa, todas as segundas-feiras principalmente, a gente vê a quantidade de vagas que tem para pessoas trabalharem, né? Toda segunda-feira são 8, 10 mil vagas no estado inteiro para as pessoas trabalharem. O que está faltando que essas vagas não são preenchidas? Qualificação. Então, esse programa ele foi elaborado da seguinte forma, Sandra. Nós ligamos para as 497 prefeituras, pesquisando qual era a necessidade de cursos que tinha naquele município, qual era a necessidade de capacitação que aquele município precisava
e que eles nos apresentassem no mínimo cinco propostas de cursos. Nós fizemos uma relação das demandas, apresentamos as demandas, fizemos o planejamento, levantamos os custos, que seriam todos, e aí os 2 critérios que foram utilizados para que os 497 municípios fossem habilitados foram 2 critérios. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, zerados naquele município, né, ou negativo, e o outro indicador foi o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, que fosse abaixo de 0,7. Todas as cidades que se encaixaram nesse foram habilitadas no primeiro momento. No primeiro momento, das 497, 260 cidades, 260 municípios se inscreveram. No entanto, alguns não foram habilitados porque tinham alguma dificuldade ou que estavam com o CAGED positivo ou estavam acima de 0,7, né? E como algumas delas foram sendo eliminadas ou foram saindo fora, teve a possibilidade de entrar outras cidades, como, por exemplo, o caso aqui de Erechim, que é o que nós vamos falar dos cursos depois. Certo. Erechim pode ser contemplada com o valor que está sendo contemplado. E aí, desses 260, 202 foram contemplados. 202 municípios vão fazer os cursos de qualificação. Esse programa foi lançado, então, oficialmente no final de 2023, lá no Palácio. E o dinheiro foi depositado, todas as prefeituras estão com o dinheiro depositado já desde o dia 29/12 nas suas contas. As prefeituras, por exemplo, aqui da MAU, são 14 prefeituras que receberam. As prefeituras de menor porte receberam R$50 mil e deram uma contrapartida de 10 ou 20, dependendo do índice de desenvolvimento de cada município. E no município de Erechim, o Estado repassou R$150 mil e o município complementou com uma contrapartida de mais R$50 mil. Então, agora, o que a gente está fazendo na fase que a gente está agora? Agora nós estamos passando nos municípios, conferindo se as contrapartidas estão sendo depositadas, se a programação dos cursos, porque agora com o dinheiro na conta, os municípios têm até o final de 2024 para realizar as capacitações. Tem alguns cursos que são 200 horas, então a gente recomenda que os municípios comecem agora em março, porque são 200 horas. E o público-alvo, muito provavelmente o pessoal está pensando assim, qual seria o público-alvo que é as pessoas que podem fazer? Nos municípios, no edital, precisa ser pessoas desempregadas ou desocupadas. Então, os jovens que ainda não estão empregados, ou os aposentados, ou as pessoas que não estão trabalhando, que gostariam de fazer uma qualificação. De que forma vai ser feita essa divulgação para que as pessoas realmente que precisam e que querem voltar para o mercado de trabalho tenham acesso a essas vagas? Muito boa pergunta, Sandra. Então, é justamente isso que a gente está fazendo. Inclusive, em todos os municípios que a gente está visitando, a gente está gravando para os programas de rádio das prefeituras e está pedindo. E dentro do próprio edital tem um item lá que é a divulgação, porque as pessoas precisam participar. Uma das coisas importantes que tem em cada um dos cursos é assim, que tem que ter no mínimo 15 pessoas. O edital pedia que fosse no mínimo, né? Se o município resolveu botar 40, 50 pessoas, não tem problema, mas no mínimo tem que ter 15. E também que cada curso deles fosse no mínimo de 40 horas para que pudesse as pessoas realmente aprender alguma coisa, para que elas realmente pudessem se qualificar melhor em alguma coisa. Então, a divulgação agora é uma das etapas que a nossa secretaria, a nossa coordenadoria técnica faz, que é a fiscalização e o acompanhamento se está sendo divulgado. Então, eu te passei uma matéria aí que saiu num jornal local aqui, né? Então, esse foi uma matéria que foi divulgada a nível de informação. Certo. Mas o que as prefeituras têm que fazer agora? As prefeituras têm que colocar nas suas páginas, nas suas redes sociais, nas suas secretarias, no seu Instagram, nas suas redes sociais, divulgando essas vagas. Nós passamos em algumas prefeituras aí e hoje de manhã a gente já ouviu na rádio que eles começaram a divulgar já as vagas que tem. Porque a gente recomenda que a prefeitura não abra a turma se não tiver 15 alunos. Porque a gente sabe da dificuldade que é, às vezes, das pessoas começar o curso e ir até o fim, né? Então, que eles façam esse processo de seleção de forma criteriosa para que realmente a pessoa vá até o fim. Porque pode ocorrer a possibilidade de um curso de 200 horas, por exemplo, ter 15 pessoas e a gente acabar não terminando com, no mínimo, 12 pessoas ou 11 pessoas. Aí a prefeitura vai ter problema na prestação de contas, porque precisa ter
uma das métricas lá que o secretário social e a nossa secretaria, a parte técnica, nós adotamos, é a parte de medir a política pública, né? Porque senão a gente vai chegar esse ano de novo para o governador e vai pedir mais recursos para o RS Qualificação. E o governador vai dizer assim, me prove como vocês usaram os 14 milhões que eu passei para vocês. Sim, então a gente vai ter que dizer que nós investimos, a programação, Sandra, é que a gente capacite 16 mil pessoas, tá? São 50 mil horas de curso, 50 mil horas de capacitação. São, para te ter uma ideia, nesses 202 municípios, 833 turmas que vão ser formadas. E os cursos, as áreas que mais foram demandadas foi serviço, comércio, indústria e agropecuária, são as áreas que mais foram demandadas. Então, o critério para que a prefeitura, no prestação de contas, apresente é que tenha 15 alunos no mínimo, que o curso tenha sido no mínimo 40 horas, que o aluno tenha no mínimo 70% de frequência, ou seja, se tiver 10 encontros, você tem que participar de no mínimo 7 encontros, e que a desistência, se houver desistência, que não possa ser mais de 30%. Então, se inscreveu 15 alunos, não pode formar a turma com menos de 11 alunos. E é bom até dar um alerta aí para as pessoas, é que realmente se inscreva quem realmente quer se profissionalizar. Porque às vezes se inscreve, tira a vaga de uma pessoa que queria, que não consegue ter acesso, porque alguém no meio do caminho vai desistir. Então, tem que ter também essa consciência de que a vaga é para quem quer realmente buscar uma melhoria na sua função. Muito importante, é muito importante isso também. E inclusive a gente orienta as prefeituras que nessa situação, inclusive que as aulas também não sejam, né, os encontros não sejam todos numa mesma semana. Isso aí. Porque em Erechim, talvez a gente não vá ter dificuldade em fechar as turmas. Mas nós temos municípios pequenos que eu visitei durante essa semana, que o pessoal disse assim, mas Alencar, são 60 vagas, nós precisamos arrumar 60 pessoas. No entanto, Sandra, nada impede que a Sandra se inscreva para fazer empreendedorismo na terça-feira de noite, e se a prefeitura organizar para fazer cuidador de idoso na quinta, a Sandra faça na terça de noite empreendedorismo e na quinta de noite cuidador de idoso. Porque Verdade. A quantidade de pessoas que tem para capacitação, para qualificação, não é tão grande assim nos municípios, né? Então, é importante que eles façam essa preparação, essa organização, que isso agora fica a cargo de cada uma das prefeituras, de cada uma das secretarias. Aqui, no caso, em Erechim, está a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ali na Estaco Santolinha. Você tem percorrido o estado todo, então você conhece a realidade de cada local. Erechim, nós temos muitas vagas de emprego. É impressionante a quantidade de postos abertos para as pessoas que querem trabalhar. Outras regiões, as pessoas às vezes têm que passar uma noite inteira na fila para conseguir preencher um cadastro para uma vaga de trabalho. Verdade. Como é que a gente analisa, como é que a gente vai colocar esses profissionais empregados e bem em locais que realmente façam diferença na vida deles? Olha, Sandra, realmente a gente tem andado no estado inteiro, junto com o secretário Socella e até pela função que nós estamos desenvolvendo, e a gente percebe que Erechim, inclusive eu acompanho toda semana, né, toda segunda-feira a gente tira os dados e todo final do mês do cadastro, e Erechim tem ficado sempre em primeiro lugar, inclusive na frente de Porto Alegre, na frente de Caxias do Sul, que é uma grande cidade, né, do polo industrial, e nós temos ficado em número de vagas sempre na frente, às vezes, né? Aqui na MAU, para você ter uma ideia, Erechim está em primeiro lugar, Getúlio Vargas em segundo e Estação está em terceiro lugar na quantidade de vagas. E as pessoas estão pedindo, as prefeituras, as empresas pedem para que as pessoas se candidatem, se disponibilizem a trabalhar. O que acontece, na verdade, assim, é que a gente tem uma dificuldade, às vezes, das pessoas permanecerem no trabalho, né? Que o pessoal vai lá, fica um tempo, fica um período, acha que é muito pesado ou acha que vai poder ganhar em outra empresa um valor melhor e acaba saindo, né? Também tem essa parte da qualificação, né, que é muito difícil hoje, a parte da qualificação, as pessoas estarem qualificadas para aquele trabalho. Tem alguns trabalhos que realmente são pesados, né, que o pessoal tem que trabalhar em temperaturas muito elevadas ou muito baixas, né, no caso de frigoríficos e coisas assim. Sim. Mas
Também eu acredito, Sandra, um pouquinho, que tem assim essa parte de as pessoas quererem receber ou se formar ou fazer alguma coisa e ela querer uma coisa melhor, querer trabalhar no escritório, querer trabalhar em outra coisa. Tanto é que 104 dos cursos que nós vamos desenvolver são técnicas de venda, que o pessoal quer trabalhar na área de vendas. Mas nós temos necessidade aqui em Erechim também de pessoas para vender. Muito grande. Não temos, quem sabe, pessoas qualificadas, todas elas para vender. O segundo curso que mais tem vagas aqui, que vão ser 61 turmas, é auxiliar administrativo. Aí, elétrica, que é aquela parte para ele ser o MEI, para ele desenvolver, são 49. Uma outra coisa que eu acredito também, assim, que a gente tem acompanhado, por um período, quando surgiu o MEI, quando teve a possibilidade das 500 profissões do MEI, que eu, como consultor do Sebrae, trabalhei muito nessa parte aí, muitas pessoas foram para o MEI, né? Sim. Deixaram de ser carteira assinada e acabaram indo para o MEI. Nós estamos vendo hoje um retorno dessas pessoas, que elas estão retornando para a segurança da carteira assinada, do 13º e outras coisas. No entanto, não é a quantidade que necessita, né? Então, nós precisamos aí que os jovens que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, façam esse trabalho de se qualificar, de buscar a qualificação e que possam preencher essas vagas aí aqui na nossa região. Já que você está diretamente ligado a esse setor do trabalho e tem uma ampla visão aí de todo o mercado de trabalho, qual é o percentual de pessoas que buscam uma agência do Cine para requerer o seguro-desemprego? E qual é a faixa etária que mais procura? É grande. A procura é grande. O pessoal trabalha assim 2 ou 3 meses até para atender para atender a exigência para que possa ter direito ao seguro-desemprego. No entanto, são os mais jovens, né? Não Sim. são o pessoal da nossa idade, não são o pessoal assim com uma maior experiência que faz isso, né? Então, o pessoal também tem esse benefício, eles têm esse direito e eles acabam fazendo isso, né? Ficar em casa 2 ou 3 meses recebendo seguro-desemprego sem precisar trabalhar também é uma coisa. Teve uma época, eu acredito que isso vai voltar, que para você ficar recebendo o seguro-desemprego em casa, você teria que estar fazendo curso de qualificação, né? E se você fosse chamado para 2 ou 3 vagas de trabalho e você recusasse na terceira, você poderia perder o seguro-desemprego se tu não aceitasse retornar a trabalhar. Então, acho que algumas coisas a gente tem que mudar, tem que fazer alguma coisa de forma diferente aí também. Alencar, fala pra gente quais são os cursos que a gente vai ter aqui no município de Erechim. No município de Erechim, então, Sandra, vamos lá para você que está nos assistindo aí. Aqui no município de Erechim, a prefeitura vai fazer a programação, né, vai desenvolver a programação, e nós teremos aqui o curso de soldagem TIG com 30 alunos, são 2 turmas de 30 alunos, são 160 horas. Então, soldagem TIG, 2 turmas. Tem a diferença da soldagem TIG e MAG, para quem está nos ouvindo, né? Sim. Soldagem MAG também foi um outro pedido que a gente teve, que foram 15 alunos, aí é uma turma só de 80 horas. Eletricista industrial é uma turma também de 80 horas, para o pessoal fazer instalação elétrica industrial. Técnicas de venda e preparação para o mercado de trabalho é uma turma de 40 horas com 15 alunos. Eletricista predial, daí é para fazer aquela parte em casa, chuveiro, a parte elétrica. Sim. Também é uma turma de 15 horas. Assistente administrativo, são 25 alunos e uma turma de 160 horas, então essa turma aqui, por exemplo, é uma turma que vai levar quase o ano todo, tá? E técnicas de cuidador de idosos, que também é uma turma que tem 25 alunos, 80 horas, e vendedor de alta performance também é outra turma que são, então, aí fecham as turmas de Erechim, fazendo um total aí de R$200 mil investidos pela prefeitura e mais de 165 alunos que serão capacitados aqui em Erechim, nesse convênio do governo do estado com a prefeitura. E qual vai ser a contrapartida que o aluno vai ter que dar por ter essa oportunidade de estudar um curso profissionalizante sem gastar um centavo? Ele vai ter que participar das aulas, ter 70% de frequência, né, como eu falei. Sim. Se tiver 10 encontros, ele tem que vir no mínimo 7 encontros. Ele não pode desistir, né? A princípio ele não poderia desistir, mas fora isso, nada mais. Ele teria que só vir fazer a qualificação, vir participar dessa qualificação. E só reforçando assim, né? Ele é para pessoas que estão desempregadas ou desocupadas, ou que ainda não estão trabalhando,
ou para pessoas que estão aposentadas já, ou que não tem mais, que gostariam de fazer, por exemplo, um curso de cuidador de idoso, um curso de instalação elétrica em casa, predial, né, de como fazer em casa, para que ele possa aprender. Então está aberto para todas as pessoas que gostariam de fazer. O único detalhe que tem uma restrição no edital é que quem está com carteira assinada não tem, assim, está em segundo lugar. A preferência é para desempregados e desocupados. Mas se a pessoa quiser ir para preencher a vaga, lá, acredito que isso vai ficar a critério de cada prefeitura daí para preencher a vaga ou não. Já tem uma data para iniciar o período de inscrições, para as pessoas já começarem, de repente, a se organizar para fazer a sua matrícula? Muito boa pergunta, Sandra. Nós estamos numa força-tarefa da nossa secretaria no Estado. A nossa determinação do secretário social é que dia 30 de março a gente passe em todos os 202 municípios e nesses 202 municípios a gente já está reforçando que em março eles iniciem a programação e a divulgação dos cursos. Certo. Porque alguns cursos vão demorar o ano todo, tem alguns outros cursos que vão ser só no primeiro semestre, e as prefeituras nesse ano, né, os municípios esse ano, tem o complicador que tem as eleições municipais. Então eles têm que fazer algumas coisas, mas agora a partir de março já, eles têm que começar a divulgar e fazer as inscrições. Porque é importante também lembrar que o município não pode abrir a turma se não fechar 15 inscrições. Ele não pode abrir com 14. Uma das coisas do edital é que tem que ter 15 alunos para ele começar a turma. Alencar, obrigada por todas essas informações. A gente está aberto sempre que tiver uma novidade para compartilhar, e essa é uma grande novidade. O governo do estado investindo nas pessoas, que era uma promessa de campanha, né? Investir nas pessoas, e está se cumprindo. Parabéns pelo teu trabalho e também do deputado Socella aí que está batendo perna por todo esse Rio Grande. Sandra, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço aqui. A gente quer dizer à comunidade de Erechim, que somos de Erechim aqui, que estamos lá em Porto Alegre, no 14º andar da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, à disposição de todos e sempre buscando o máximo possível de recursos, não só para Erechim, que é a nossa cidade, mas para toda a região também. Muito obrigado.